Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí nos prestigiando, né? Está sempre com a gente, nos acompanhando, né? Evolução do nosso trabalho, participando dele, né? Fica aqui nosso agradecimento, né? A nossa alegria de ter você conosco. Agora você que está chegando aí, está achando o canal legal, né? Deixe o seu like, né? Inscreva-se, né? Bom, hoje eu vou contar a segunda parte de uma mensagem, né, que nós recebemos aqui. A primeira parte chama-se O Juiz Teimoso, né? A segunda parte chama-se Line Art. O que é Line Art? Line Art é definida como o ato de criar uma ilustração usando traços básicos de diferentes pesos e ângulos que demonstram forma e profundidade. Ela não inclui nem o sombreamento ou o gradiente e, em vez disso, se concentra apenas em linhas, né? Line art é aquela arte que é feita com poucos traços, né? Interessante isso, né? Bom, a história começa assim. Quando o Sebastião conheceu Érica, ficou assustado com a braveza dela, né? O que ele não poderia imaginar, né, era que ele ia se casar e acabar se casando com ela, né? Sebastião era um sujeito tranquilo, né? Pés fincados na terra, cabeça no céu. Já Érica era um furacão. Coitado daquele que decidisse enfrentá-la na disputa. Enquanto Sebastião pensava se era verdade ou mentira, se tinha fundamento ou não, se podia ser ou se não podia, se havia dúvida, pois o seu maior medo era cometer uma injustiça, Érica, só de olhar, já sabia que era mentira ou verdade, quais eram os fundamentos ou a falta deles, se foi ou não foi, e mesmo que houvesse dúvidas, ela sabia que algo devia ser feito a respeito, portanto, que fosse feito agora. E se amanhã descobrissem que o feito não era para ter sido feito, bastava um pedido de desculpa e estava tudo certo. Pior seria se o que tinha que ser feito não fosse feito e o mal passasse batido, né? É claro que Érica não aguentava o jeito do colega de escola, pois ela e ele eram diametralmente opostos no que dizia respeito ao comportamento. Porém, o fato é que a vida fez com que andassem juntos assim mesmo, e acabaram por trabalhar no mesmo escritório depois de formados. Naquela época, Sebastião começou a ficar interessado por Érica, já que seus colegas estavam na luta por uma paixão que desse sentido às suas vidas. Assim, a gente chega numa idade que a gente começa a correr atrás das meninas, né? E Sebastião não era diferente de ninguém. E mesmo que eles dissessem para ele que ela não era flor que se cheire, paixão não se explica, não é mesmo? Tímido, sem saber como abordar Érica, Sebastião acatou a ideia de um colega de serviço para quem Sebastião havia mostrado uns desenhos que ele fizera usando apenas algumas linhas. Incrível, Sebastião! Com 5 ou 6 retas, que nem canta o Toquinho na música Aquarela, para você é fácil fazer um castelo. Por que não corteja a Érica, porque anda caído, se comunicando com ela através dos desenhos, já que tem dificuldades em falar com ela usando as palavras? Sebastião pesou e mediu a sugestão, como era do seu feitio, né? E acabou chegando à conclusão que precisava se arriscar. E quando Érica se sentou na cadeira para trabalhar, viu que havia uma folhinha de papel em cima de sua mesa, em que estava desenhado um sol sorridente. Quando ela pegou o papelzinho, o coração de Sebastião disparou. E quando ela amassou o papelzinho e jogou no lixo, Sebastião foi tomado pela sensação de pouco caso. E ele até podia ficar chateado com isso, se ele não estivesse apaixonado por Érica. Dia seguinte, Érica jogou no lixo um passarinho feito com 7 retas. E no outro dia, uma flor feita com 8 retas. E no outro, um carrinho feito com 10 retas. Chegou então um dia, quando Érica viu
que no papelzinho em cima da sua mesa estava desenhado o rosto dela e ficou tão admirada com o desenho que decidiu não jogá-lo fora. E quando foi no dia seguinte, ela achou o desenho do rosto de Sebastião sorrindo no papelzinho em cima da sua mesa. O desenho do rosto de Sebastião, ela jogou fora. E o desenho do rosto dela, encostadinho no rosto do Sebastião, também. E o rosto dela encostado no rosto do Sebastião e dos filhos e netos que eles teriam, esse ela guardou. E quando ela recebeu o desenho dele, dando a ela uma caixa com um coração dentro, ela também guardou. O que Sebastião nunca poderia esperar era que quando ele se sentou diante da mesa de trabalho naquele dia, iria dar de cara com seu desenho da caixa com um coração que ele havia colocado insuspeitamente sobre a mesa de Érica e um par de ingressos para o cinema grampeados nele. Sem graça e sem coragem de abordar a colega de trabalho, Sebastião decidiu que o melhor a fazer seria encontrá-la na fila do cinema, né? Já que a Érica, assim, bem mais prática que o Sebastião, devolveu o bilhetinho dele com 2 ingressos para o cinema grampeado, quer dizer, ela estava convidando ele para ir ao cinema, né? Mas ele nem para chegar lá, agradecer, nada. Ele preferiu não arriscar e ir para a fila do cinema e esperar ela. Érica demorou a aparecer, o que deixou o Sebastião aflito, que só vendo, lá na fila do cinema, né? Mas quando ela surgiu subindo a escada, o mundo de Sebastião parou para vê-la desfilar com toda a sua beleza. E parece até coisa de desfile de carnaval, né? Cadê a pipoca e a Coca-Cola, Sebastião? A Érica é bem direta, né? Desculpe, mas eu não sabia se você queria pipoca doce, ou salgada, ou mista. E também não sabia se ia querer Coca ou Guaraná. Pipoca mista e Coca. A Érica é brava, né? Pois é, foi ali que o namoro deles começou. O que Sebastião sabia era que Érica, na verdade, só fingia que jogava os desenhos dele fora. E quando Sebastião morreu, o maior tesouro dela passou a ser a caixinha onde ela guardava os desenhos do marido. Bom, eles tiveram 3 filhos, 2 homens e uma moça, e cada filho deu a Érica um netinho. E Érica sentiu muito quando o último dos seus netos, o Otávio, nasceu, pois Sebastião não estava presente para fazer aquela farra que ele acostumou a fazer com cada filho e neto que chegava. Sem Sebastião para apoiá-la, Érica foi buscar forças na igreja para continuar vivendo e tornou-se ajudante do padre Rossi. Foi um dia, ela sonhou com o falecido marido e o sonho se repetiu mais de uma vez, o que fez ela acreditar que a alma do pobre coitado devia estar precisando de reza. Érica, então, encomendou para o padre algumas missas e no final de uma delas, Rômulo, irmão do juiz Júlio, veio ter com ela. Júlio é doido com a igreja. E ele sabe que você, Érica, é a católica mais fervorosa que a nossa igreja tem e está preocupado com você por causa dos sonhos que vem tendo com Sebastião. Érica olhou com um olhar desconfiado para Rômulo. Eu pensei que você frequentasse a casa de caridade. Uai, eu não sabia que era contra a caridade. Érica. É que eu não acredito nas coisas que pregam por lá, né? Que fora da caridade não há salvação? Qual é, Rômulo? Você devia ser igual ao seu irmão. Um homem de verdadeira fé, cumpridor dos seus deveres com os homens e com Deus. Meu irmão, Érica, é um juiz endinheirado, cheio de preconceitos na cabeça, que tem como normas de conduta e crenças que fazem com que ele se sinta um filho especial de Deus, um privilegiado em meio aos miseráveis, que está cego para aquele que lhe pede ajuda, podendo ele ajudar, pois o universo do meu irmão gira em torno do próprio umbigo. Os olhos de Érica estavam bravos. Olha, Érica, eu não estou aqui para discutir crença, né? Crença cada um tem a sua. Mas como a todo momento podemos aprender com nossos irmãos, gostaria de dividir uma experiência com você. Independente se vai acreditar ou não em mim, peço apenas que escute sem discutir. Mas então fala, Rômulo. Pode falar. Você está sonhando com o Sebastião porque ele reencarnou. E ele quer que você saiba que ele está mais perto de você do que imagina. Não fala besteira, Rômulo. Não existe esse negócio de reencarnar. A gente morre, vai para debaixo da terra e ponto final.
Olha, Érica, o Sebastião quer mesmo que duvide dele, sabe? Pois quando vi a prova de seu retorno à carne, ficará admirado e acreditará. Ah, eu fico admirado em saber que a alma de um homem bom como você vai parar no inferno depois que você morrer por causa de suas crenças tortas. Rômulo abriu um pequeno sorriso. Ai, eu fico feliz por ter me escutado, Érica. Pois assim, Sebastião vai ficar satisfeito e você vai parar de ter sonhos com ele. Ah, os sonhos vão parar por causa das missas que mandei celebrar e das orações que tenho feito incessantemente pelo descanso eterno da alma dele. Da alma do Sebastião. Eu não acho que a alma do Sebastião, né? Aí o Rômulo vira, né? Eu não acho que a alma do Sebastião está precisando de descanso, não. Temos todos muitas dívidas com a vida a pagar e muito a aprender até que chegamos à perfeição que estamos destinados. E já que tudo trabalha o tempo todo, tanto no macro quanto no microcosmos, para a evolução de todas as coisas, até mesmo o Pai Celestial, como disse Jesus, só posso concluir que se fosse possível descansar eternamente, seria uma perda de tempo eterna. Érica pode não ter acreditado em Rômulo, mas o fato é que os sonhos com Sebastião pararam, e ela passou a observar se entre as caras novas da família, que apareceram depois da morte do marido, alguma delas parecia com Sebastião. Como o único neto que nascera nessa época era o Otávio, Érica chegou à conclusão que ele era o candidato mais provável à reencarnação do avô e começou a paparicá-lo mais que os outros netos, o que causou um ciúme geral na família. Um tanto cansada por conta dos afazeres domésticos, do cuidado com a família, em especial do Otávio, que não saía mais da casa da avó, e a igreja, né, também cuidados com a igreja, Érica se viu obrigada a recorrer ao socorro de uma empregada doméstica. Érica recorreu a uma empresa especializada no assunto, que conseguiu 4 candidatas para o emprego. As 4 tiveram chance de impressionar a Érica, que deu a cada uma um dia de trabalho como experiência. A primeira sabia cozinhar, passar, lavar, era obediente e simpática. A segunda sabia cozinhar, passar e lavar, era obediente, simpática e católica. A terceira sabia cozinhar, passar e lavar, era obediente, simpática, católica e fã do Padre Rossi, cujo podcast na rede ela não perdia. Já a quarta era mãe de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade. E como a mãe não tinha com quem deixar a criança, nem como pagar alguém para cuidar da pobrezinha, trouxe a criança para a entrevista de trabalho. Otávio estava na sala desenhando quando a mãe e a criança passaram pelo vão aberto à porta. Quando ele viu o garotinho mais ou menos na mesma idade dele, ficou empolgado e o chamou para desenhar também, né? Muito nova, a moça tinha cara de quem não sabia fazer nada direito e que só ia mesmo dar trabalho para Érica, se fosse contratado para o trabalho, né? Você sabe cozinhar, minha filha? Mais ou menos, dona Érica. Sabe arrumar uma casa, lavar e passar? Mais ou menos, dona Érica. Se eu lhe der o trabalho, não vai trazer a criança junto com você todo dia para trabalhar, vai? Vou sim, dona Érica. Até eu conseguir arrumar uma escola que seja adequada para ela, né? Bem, aí tá difícil, né? Está difícil. Moça está cheia de dificuldades. Érica olhou para a moça e teve dó. Mas não estava disposta a dar para a moça nem a chance que deu às outras, ou seja, que ela demonstrasse do que era capaz trabalhando por um dia. O que Érica queria mesmo é que a moça fosse embora com a sua criança doente. Depois de esperar até que a moça dissesse tudo o que tinha para dizer, Érica agradeceu e falou para a moça que já havia se decidido por uma outra pessoa. A moça então começou a chorar. Me desculpe, dona Érica, mas é que eu andei o dia todo com meu filho atrás de emprego. A senhora é minha terceira entrevista. Estou com fome porque não comi nada o dia todo. E chateada da vida porque não apareceu quem queira os meus serviços. Cortaram a água e a luz lá no meu barraco. Estou com 3 meses de aluguel atrasado. Ah, meu Deus, essa criança não tem pai, não?
Ah, o pai dela sumiu depois que ficou sabendo da criança. E sua família? Não tem um parente que possa ajudar você? Ah, minha avó mora comigo. Ela me ajuda. A gente vive do salário mínimo que ela ganha da aposentadoria. Mas tem os gastos com os remédios dela, pois ela está muito velha. Eu estou com medo que ela morra e eu vá parar no olho da rua com meu filho. Olha, eu sinto muito, mas não vai dar não. Chega então o Otávio, perto da nova, né? Otávio, né? Com a folha de papel na mão. Érica olha pro desenho e vê que é o desenho do rosto dela, feito com algumas linhas, igualzinho o desenho que Sebastião fez dela quando começaram a namorar. E o coração de Érica dispara. Otávio, meu filho, então você é mesmo a reencarnação do seu avô? Otávio sorri. Um sorriso meio bobo. Fui eu não. Quem fez o desenho, Val, foi o menino. Filho da moça aí que a senhora está entrevistando. Quando Rômulo recebeu o convite de Érica para almoçar na casa dela, ele estranhou, mas não recusou o convite, né? E chegou lá na companhia do irmão, o juiz Júlio. À mesa estavam Érica, Rômulo, o juiz, Otávio, um menino da nova empregada e a avó do menino, uma velhinha caindo aos pedaços, toda sorridente, o que deixou o juiz intrigado. A nova empregada começou a trazer os pratos e, quando terminou, se sentou ao lado do filho para ajudá-la a comer, o que deixou o juiz indignado. Ora, Érica, desde quando o patrão começou a comer na mesma mesa que o empregado? Ainda por cima, junto com o filho do empregado? Perguntou o juiz. Érica ficou meio sem jeito, mas não fugiu de responder. Também pedi à minha empregada, seu filho e a avó dela, que viessem morar comigo. Você está ficando louca, Érica? Isso é uma aberração social. Não, juiz. Eu não estou louca. Muito menos acho o que fiz é uma aberração. Pois sou dona da minha casa e tenho o direito de fazer o que quiser dela, né? O caso é que eu estava perdida. Finalmente aprendi com o seu irmão Rômulo que fora da caridade não há salvação. Boa história, né? Aí, no caso, o juiz é o símbolo de uma sociedade intolerante, né? O juiz, o próprio irmão dele falava, cara, meu irmão, ele se acha o dono do mundo, né? O dono da verdade, né? Acha que o mundo gira em torno do umbigo dele, né? Ele não vê, às vezes as pessoas vêm pedir socorro para ele, e ele pode socorrer, ele não está nem aí, né? Ele acha que será eternamente o juiz, que nunca terá que dar satisfações aos seus atos, né? Que ele pode fazer o que quer, o que bem entende. Ele esquece que a gente está aqui nesse mundo para servir, né? E o juiz fica indignado, porque o irmão dele fala, né? A cabeça dele está cheia de preconceitos que norteiam o comportamento dele, né? E crenças loucas, né? De superioridade, né? Eu sou um juiz, eu mando todo mundo. E na hora que ele senta à mesa junto com a pobrezinha da empregada, a avó dela, uma velha decadente, e uma criança com problemas, né, mentais, e o juiz fica, não, estou acostumado a sentar com gente normal, gente boa, né? Gente bacana. Esse povinho aí não é da minha turma, não. Não aceito isso, não. E como a Érica, né, o juiz gostava de religião, ele apoiava a igreja dele, né? Mas não do sentido, né, da igreja servir para não chamar atenção para a necessidade de servirmos, né? Não, mas a igreja como uma instituição que dá prestígio para o juiz, né? Que faz com que as pessoas olhem para ele e falem, nossa, que homem bom, né? Acorda de a primeira coisa que ele faz ao dia é ir para a missa rezar, né? Mas na hora que ele olhou para aquelas pessoas, né, ele se sentiu indignado. Aqui não é lugar para essa gente. Então, existe muito desse preconceito no nosso país, né? No nosso mundo, né? Na verdade, a Érica se sentiu constrangida a ajudar a moça, porque ela chegou à conclusão, olha só, né?
que o filho com problema na moça era a reencarnação do marido dela, né, o Sebastião. Né, porque era incrível a semelhança do desenho que o menino fez com aquele que o Sebastião fez para a Érica quando eles namoravam. Né? Então, ela olhou aquilo e falou, é que nem o Rômulo havia falado com ela. O Sebastião quer mesmo que você se admire na hora que a verdade aparecer, né? Para que você não tenha dúvidas, né? Você seja arrastada pela certeza da reencarnação. Aí ela viu, cara, o Sebastião, que é aquele cara, o homem que eu mais amava na vida, que me entendia, eu, casca grossa do jeito que eu estou, ele se dedicou à vida e ao amor dele a mim. Agora está aí no corpo de uma criança cheia de problema, cuja mãe e a avó estão passando necessidade. Eu estou lá enfurnado na igreja, né? Só naquele negócio de rezar, do lado de um juiz completamente que tem uma visão completamente desvirtuada, né, daquela visão que a religião deveria ter. Né? Ele usa a religião para se autoprestigiar, né? Para se passar por uma pessoa boa. Né? Ele quer que todos vejam e batam palmas para ele. Né? Então, a Érica falou, cara, eu vou no silêncio, eu vou botar esse povo aqui para dentro de casa, vou cuidar deles, porque a minha tristeza vai passar. Né? Eu vou ajudar a criar uma criança, dar sustento a uma família. Né? E é isso aí. É isso que o Rômulo quis dizer quando ele fala comigo, fora da caridade não tem salvação. Né? Então, eu achei essa história muito massa. Né? Mas boa história. Né? Espero que você também tenha gostado, né? Que ela lhe sirva de uma boa reflexão. Né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima boa história.